Na verdade, nós não vendemos imóvel, nós vendemos financiamento, né? Então, se eu consigo criar a solução, se eu consigo ter a solução do financiamento imobiliário, vendi o imóvel. Então, na verdade, eu sempre gosto de dizer que imóvel a gente não vende, a gente vende financiamento imobiliário. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Imobiliárias em Foco. Gosto sempre de dizer o podcast voltado, obviamente, aí ao crescimento da sua imobiliária, a evolução da sua imobiliária e, obviamente, aos seus gestores e o time da sua imobiliária em si. Quero já agradecer aos patrocinadores, a Quinto Cred, a Superlógica, a Laís, que sempre gosta de enfatizar isso, que são empresas que acreditam no mercado imobiliário, acreditam na sua imobiliária, porque se elas estão patrocinando um projeto como esse é porque elas acreditam nesse mercado e acreditam, obviamente, aí na sua imobiliária. Vamos lá, hoje o assunto é bem interessante no seguinte sentido de, no momento delicados de juros altos, de incerteza, valor de entrada na questão de financiamento, muitos corretores e muitos donos de imobiliária têm, alguns têm, mas, pasme, muitos não têm uma noção um pouco mais clara de cláusula resolutiva. Então, o assunto hoje é como é que eu posso vender mais imóveis através da cláusula resolutiva. Eu estou aqui com o nosso convidado, o Rodrigo Antunes. Ele é especialista em mercado imobiliário, ele é um advogado e vou passar para que ele se apresente e aí a gente toca o barco aí. Rodrigo, seja bem-vindo. Se você quiser se apresentar para o pessoal, taca a pau aí. Obrigado. Primeiro quero dizer que eu também acredito no mercado imobiliário. Boa, Eu sou o Rodrigo Garcia Antunes, casado, 2 filhos, cristão, boa, advogado. Faz 23 anos que estou advogando, lido muito com a parte civil. E iniciei o trabalho com direito imobiliário porque eu e minha família tínhamos um projeto de construção. Começamos a construir. E aí, a partir de então, passei a aprofundar o meu conhecimento dentro do direito imobiliário. Tá. E aí, passei a me especializar na parte do direito imobiliário para atender a nossa própria demanda. E, a partir disso, comecei a trabalhar com outras pessoas, construtores, toda essa questão que envolve o direito imobiliário. Legal, show de bola. Bom, quando a gente fala em cláusula resolutiva, o que se percebe hoje, Rodrigo, é a questão aí o corretor, na verdade, nós não vendemos imóvel, nós vendemos financiamento, né? Então, se eu consigo criar a solução, se eu consigo ter a solução do financiamento imobiliário, vendi o imóvel. Então, na verdade, eu sempre gosto de dizer que imóvel a gente não vende, a gente vende financiamento imobiliário. E nessa dificuldade hoje de juros altos, de uma entrada cada vez maior, porque os bancos estão pedindo uma entrada muito maior, a cláusula resolutiva é um dos fatores que, pelo menos eu acredito, e o mercado já tem usado bastante, que ela entra forte nisso. As pessoas que nos ouvem, eu digo ouve, sempre gosto de dizer isso, porque o nosso público ele é todo o Brasil, mas ele ouve no carro dele. Então ele é ouvinte, né? Porque ele sai de um lugar ao outro e nesse trajeto ele ouve. Então sempre quando eu falo pessoas que nos ouvem é porque é essa linha aí. Perfeito. Se você pudesse explicar um pouquinho para alinhar todo mundo, o que é uma cláusula resolutiva? E aí a gente vai partindo para aí, só para que as pessoas possam se alinhar e entender. Bom, de modo bem simples, o que é? É uma condição dentro do contrato, e não é uma condição qualquer, é a condição que, uma vez quebrada por uma parte, permite que a outra parte peça o cancelamento do contrato. Basicamente, cláusula resolutiva é isso. Tá. Mas quando a gente está falando da questão imobiliária, a gente está falando de negócios. Então, quando há uma quebra da condição da cláusula resolutiva, a gente está falando do quê? De que aquelas partes não tenham prejuízo. Então, o que elas estão buscando? Elas estão buscando, dentro de um negócio, ter uma segurança onde, se a outra parte não cumprir a parte dela, que eu não tenha prejuízo com isso. Então, a cláusula resolutiva ela vai buscar isso. Esse aqui não cumpriu, quebra-se o contrato e eu quero ver como é que eu vou ter a garantia
do meu negócio sem prejuízo. Boa. Vamos imaginar, então, que alguém está vendendo o seu imóvel e esse imóvel ele vendeu através de cláusula resolutiva. A grande pergunta de 90% dos corretores, que é o que o cliente vai dizer para eles, né? Quer dizer, qual é a segurança que eu tenho de que, putz, se o cara não pagar, como é que funciona? Então, na tua percepção, vamos falar primeiro do vendedor. Que segurança o vendedor tem quando ele tem uma cláusula resolutiva, ele vende o imóvel através da cláusula resolutiva? Sei lá, o cara parou de pagar. Como é que funciona isso? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Quando a gente está fazendo a compra de um imóvel através de financiamento, a gente está falando de banco. Então, o banco vai estabelecer a alienação fiduciária. Boa. Que é uma condição diferente de quando a gente está tratando entre particulares a questão da compra. Isso é uma coisa tão evolutiva que nós estávamos conversando nos bastidores e você estava me dizendo que talvez isso venha forte também a alienação para a pessoa física. Eu né? vi recentemente uma notícia de que, através do STF, né, eles estão já viabilizando a ideia de que a alienação fiduciária também possa ser feita entre particulares, não só o banco como particular, mas entre particulares. Boa. Claro que você tem que seguir as regras, a legislação, né? Não é qualquer um que vai chegar e vai montar um contrato de alienação fiduciária particular. Isso aí são cláusulas bem específicas e demandam um cuidado bem específico para fazer um contrato desse. Mas mostra claramente de que aquela história, o mercado ele vai se ajustar. É igual a mudança no caminhão, né? Conforme vai viajando, ela vai se ajustando. E o mercado hoje, exatamente, ele percebe que ele precisa ajustar, porque ele percebe que precisa aquecer. Né? O que eu percebo assim, na alienação fiduciária, o que acontecia? Antes, você tinha os contratos com condição hipotecária. Então, todos os bancos faziam então a cláusula de condição hipotecária para você, a garantia hipotecária. E aí você fazia o seguinte, você não pagava, o banco tinha que entrar com uma ação para executar você. Aí eles criaram a figura da alienação fiduciária. Hoje não precisa mais do judiciário. Eles pegam, fazem o contrato, levam para registro, você não pagou, eles seguem exatamente o que a lei determina no caso de não pagamento, consolidam a propriedade no nome do banco, tudo extrajudicial, e já o imóvel vai para leilão. Caraca. Então, eu acredito que é isso que você está falando. A evolução é no sentido de que os particulares possam vir a fazer isso. O futuro tem isso também. Exatamente. Para você resolver ali de maneira extrajudicial. Aqui falando bem básico, tudo vai depender das cláusulas, a forma como isso for montado. Você vai precisar de um especialista, porque não é qualquer condição que permite a cláusula resolutiva. Boa. A cláusula resolutiva ou a alienação fiduciária? É que a alienação fiduciária, ela estabelece uma cláusula resolutiva. Porque você sempre está pensando assim, trazendo para o mercado imobiliário aqui, para dentro do que vocês mexem, compra e venda, vamos pensar, né? Tem a questão da locação também, onde você estabelece a cláusula resolutiva. Mas a compra e venda... Principalmente compra e venda, Compra e venda. O banco vendeu, o cara não pagou. O que ele quer? O imóvel de volta. Claro. Então, essa é a condição. Não pagou, vem. Agora, como vai ser estabelecido isso? Aí a legislação toda tem uma previsão. Mas, basicamente, é isso. O banco fez a alienação. O comprador não pagou, que é o devedor, ele retoma o bem. Boa. Até porque, voltando para a cláusula resolutiva, o pouco que eu sei nisso, obviamente não sou jurídico, mas a partir do momento que eu faço a escritura, tudo bonitinho, tudo certo, mas vai ter uma cláusula ali que eu só consigo dar baixa nessa cláusula se eu provar ao cartório, né, ao registro do imóvel, que eu quitei esse contrato, né, que ele está quitado. Então as pessoas têm muita confusão. E eu confesso que eu também tinha. Que eu já comprei alguns imóveis em cláusula resolutiva e no início eu achava que, cara, que era para quem comprava era excelente, para o vendedor nem tanto. Sim. Até a hora que realmente eu me deparei, porque ele é uma escritura que eu tenho todo o direito, fechou, morreu o assunto e tal, mas eu preciso em algum momento provar que eu quitei, senão definitivamente esse imóvel não vem para mim. Que é uma coisa que o pessoal tem toda essa dúvida. Vamos imaginar que um proprietário, ele vendeu o imóvel, sei lá, fez em 12 meses, porque hoje em dia grandes vendas são assim, né? Hoje fazenda funciona dessa maneira, porque é um pessoal que está mais por dentro disso. Mas hoje eu vejo, por exemplo, imóveis
que podem ser vendidos, porque só para quem está nos ouvindo, eu já ocorreu eu comprei um imóvel numa cidade em Jaú, São Paulo, e eu comprei de uma pessoa que tinha comprado um apartamento em Itapema, Santa Catarina. Olha que interessante. Ele comprou esse apartamento em Santa Catarina para pagar em 5 anos. E ele vendeu a casa para mim para que eu pagasse em 3 anos. Ou seja, ele simplesmente cruzou. Eu preciso do dinheiro para pagar a parcela lá, ele simplesmente cruzou isso. Então é uma coisa que, se o corretor estiver atento, é uma coisa fantástica nesse sentido, né? Mas voltando lá, vamos imaginar que o cara não pagou. Só para que o corretor entenda, qual é o procedimento? Não pagou, ele vai no cartório. Como é que funciona? Vamos lá. Então, como eu falei, tem 2 tipos de compra, né? Então, quando você está pensando em cláusula resolutiva, você está falando alienação fiduciária é uma coisa, compra entre particulares é outra. Isso, vamos ficar no resolutiva, aqui na particular. A cláusula resolutiva ela cabe nos 2, tá? Só para não ter confusão. A cláusula resolutiva, basicamente, na compra e venda de imóvel é isso. O comprador não pagou, devolve o imóvel. Tá. O vendedor não entregou o imóvel, devolve o dinheiro. Isso vai servir para o banco também. A questão é que o banco usa a alienação fiduciária, outra conversa, que é extrajudicial e facilita para ele a retomada do bem. Tá. Bom, a questão para os particulares, vamos pensar assim. E daí a gente tem 2 questões. Imóveis residenciais, quando o cara compra para morar, e imóveis comerciais, quando é comércio. Tá? Vamos pensar na questão aqui do cara que está vendendo ali para morar. Tá? Então, estamos falando de imóveis residenciais. Fez lá em parcelamento de 3 anos. Tem um exemplo prático que eu comprei, por exemplo, que aconteceu comigo. Eu comprei um imóvel. E a cláusula resolutiva ela é sensacional. As pessoas têm medo. Só vou fazer a transferência, eu só vou assinar a escritura para ser levada para registro depois que eu tiver o pagamento completo. Senão eu não faço. Não precisa. Você não precisa, você constrói uma escritura com uma boa cláusula resolutiva, ela tem que ser muito clara, muito transparente, tem algumas condições que tem que ser observadas. Mas que muitas vezes até o cartório pode ajudar o corretor. Pode, mas eu sugiro que você pegue um especialista, porque na hora da execução disso, o que acontece? A advocacia imobiliária hoje ela tem que prever para você, eu vou te construir um contrato para que você tenha uma prevenção de um problema, mas se ele ocorrer, essa advocacia vai ser atuante executando aquela cláusula da forma mais clara possível. Boa. E que os tribunais te deem o resultado o mais rápido possível. Então, assim, você pode fazer através do cartório, mas o ideal é que você tenha uma consulta para fazer isso. Okay. Eu fiz a compra de um terreno, para você ter uma ideia. Nessa ideia da construção da família, fiz a compra de um terreno e fizemos uma cláusula resolutiva. O que era a cláusula? Eu comprei o terreno, a pessoa precisava de um prazo de 2 meses para entrar nesse imóvel. Eu paguei boa parte do imóvel e ficou lá uns 100 e poucos mil para a gente pagar no final, quando a pessoa desocupasse o imóvel. Tá. E ela ficou no terreno. E eu fiz a escritura. Com essa escritura, eu registrei o imóvel no meu nome. Tá. Ela permaneceu no imóvel com a cláusula resolutiva. E a cláusula resolutiva estabelecia o seguinte, bem resumidamente. Eu tinha 100 e poucos mil para pagar para essa pessoa. Se essa pessoa não desocupasse o imóvel, eu ia tomar o imóvel e aquilo ali ficaria uma multa para ela. Agora, se eu não pagasse aquele valor para ela no dia da desocupação, eu também teria aquilo como multa e ela poderia executar perdas e danos e etc. e tal. Tá. Então, ou seja, foi estabelecida uma cláusula resolutiva que foi registrada na matrícula. Eu comprei, não paguei integralmente para o comprador, porque esperava ele sair. Tinha uma condição da minha parte, pagar. Não paguei para o vendedor, né? O vendedor, exatamente. Não paguei o valor final para o vendedor. Pro vendedor. Mas o vendedor também não me entregou o bem. Mas foi para registro, o imóvel foi registrado no nome da construtora, certinho. E ficou aquela cláusula resolutiva. Eu não podia vender para outro, porque a cláusula resolutiva está gravada na matrícula. Eu não posso passar para outro. Tá. Então ele tinha essa garantia. Para dar segurança para os dois. Não recebi integralmente, mas eu assinei a escritura e o registro. Tá. Por outro lado, ele não desocupou o imóvel. Agora, como é que eu faço? Não interessa. Estava lá a cláusula resolutiva que eu não teria que pagar aquele valor de 100 e poucos mil no final, e aquilo ficaria como multa para ele. Então, a cláusula resolutiva passa a ser um grande negócio. Eu já vi pessoas chegarem no cartório para assinar a escritura e falam assim, comprador e vendedor. Eu sou o comprador, você é o vendedor. Aí eu falo assim, Rosalvo, assina a escritura que eu faço o depósito. E o Rosalvo fala, faz o depósito que eu assino a escritura.
Por quê? Porque é uma insegurança. Quando você coloca a cláusula resolutiva, um termo de quitação, que nem você falou, eu fui lá e comprei. Se o Rosalvo não pagou, eu não dou o termo de quitação. Entendi. Então, a cláusula resolutiva, ela resolve todos os problemas que você possa ter de insegurança. É um grande negócio a cláusula resolutiva dentro da parte do direito imobiliário dessa negociação. E aí, no caso dele, por exemplo, só para ficar claro, o vendedor ele não recebeu. Lá na 8ª parcela, o vendedor não recebeu. Ele vai ao cartório e solicita o imóvel de volta? Como é que é o trâmite? É rápido? Não. Ele não vai ao cartório e solicita o imóvel de volta, né? Ele certamente vai ter que buscar a via judicial para fazer isso. É uma questão um pouco complexa isso, porque, sim, você precisa do judiciário, mas você não tem o medo da perda do imóvel. Aí nós estamos falando de compra e venda de imóveis parcelados. Eu tinha uma parcela no final. Quando você está comprando parcelado, e você está falando assim da pessoa que compra para morar é uma coisa, e a pessoa que compra para uma questão comercial é outra. Quando eu compro um imóvel parcelado e eu compro para morar, o judiciário vai me ver como consumidor. Então, daí, neste momento, você vai fazer uma escritura com cláusula resolutiva, tudo certinho, vai ficar uma garantia para um, uma garantia para outro, pode assinar, registrar, não tem problema. Qual é a questão? A questão é que quando eu estou vendendo para o consumidor final, direto, essa pessoa vai ser considerada consumidor. E ali vai se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, no caso de vocês destratarem. Então, assim, vendi, ele não pagou. O que a cláusula resolutiva diz? Que eu quero o imóvel de volta. Mas ele pagou tantas parcelas. Como é que isso funciona? Aí, quando for construir a cláusula resolutiva dentro do contrato, eu vou ter que considerar a legislação do Código de Defesa do Consumidor, porque o cara não pode sair sem receber nada. E eu vou ter que observar o que eles chamam de a lei do distrato imobiliário, que saiu. Que daí ela vai dizer exatamente como é que vai funcionar. O vendedor retoma o imóvel. Ele tem um valor que vai ficar com ele, mas ele tem um valor que ele tem que devolver para o comprador, sim. Porque a própria lei estabelece. Então, quando você construir a cláusula resolutiva, você vai ter que respeitar a legislação civil, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, a lei do distrato imobiliário que vai regulamentar tudo isso. Isso no particular, né? Quando você está vendendo para imóveis residenciais. No comercial, quando o comprador final não é considerado consumidor, aí a lei já permite que você tenha cláusula resolutiva, mas ela dá uma liberdade para você construir. Você não precisa focar tanto nessa legislação, na boa fé sempre, né? Se o contrato for desequilibrado, você vai perder. Mas aí as regras são aplicadas mais fáceis do comercial para comercial. Ok, mas aí o cara que está nos ouvindo nessa hora, ele pensa também, poxa, então existe uma certa insegurança do meu cliente vendedor de falar, não vou vender porque pode ocorrer tudo isso e tal. Então, essa solução, você acredita que em quanto tempo, se der um problema, em quanto tempo resolve? O quão rápido é isso? Não dá para dizer o quão rápido é. O que eu posso dizer para você é assim, ninguém vai escapar da cláusula resolutiva. Porque assim, você diz, eu não quero registrar, então, porque eu posso ter problemas. Muito bem, você fez uma compra e venda por um instrumento particular. Se o comprador não pagou, ou se o vendedor não entregou, você não vai ter que recorrer ao judiciário, vai ter problemas, vai demorar? Vai. Então, fazer uma escritura com cláusula resolutiva bem explicada, dentro do que a lei exige, e saber exatamente como os tribunais estão julgando essas questões, faz com que você tenha celeridade na resolução se acontecer um problema. Então, por exemplo, você tem uma cláusula resolutiva muito bem construída. O que o judiciário vai fazer? Ele não vai decidir se a cláusula é válida ou não. Ele vai dizer assim, a cláusula é válida, está aqui, está tudo dentro da norma, dentro da lei, tudo. Então, a pessoa tem que sair. Quanto que ela tem que receber? Apenas isso. Ela vai acelerar a resolução do teu negócio que não deu certo. Entendi. Então, assim, ninguém escapa da cláusula resolutiva. Entendi. Ele acaba tendo que seguir essa situação. Ela é a melhor ferramenta que você pode ter na hora da compra e venda do imóvel. Então, assim, não se preocupe em fazer uma escritura. Se preocupe em construir uma boa cláusula,
Porque se der algum problema, você está respaldado, até mesmo para mostrar para o judiciário. Seguimos todas as normas de vocês. Está aqui. O comprador não pagou. Agora eu quero a retomada do imóvel e estou devolvendo parte do dinheiro conforme a lei. Ou o construtor não entregou. E aí o comprador diz, tem a cláusula resolutiva e quero a devolução do meu dinheiro de forma integral conforme a lei. Existe alguma consideração em termos de uma cláusula resolutiva, se existe, quando que isso ocorre, que situação, dela ser considerada abusiva? Não. Sim. Sim? Existe. Que nem eu te disse. Quando você vai construir uma cláusula resolutiva, você tem que estar atento à determinação dos tribunais e também atento à legislação, porque ela que estabelece essa questão. Não deu certo? Como é que eu devolvo o dinheiro para o consumidor final? Quando é uma relação entre comercial, que o comprador não é considerado consumidor final, né, dentro do Código de Defesa do Consumidor, como é que eu devo devolver esse dinheiro? Como é que a gente resolve isso? Se eu construir cláusulas puxando muito para o lado do meu cliente, cláusulas abusivas, cláusulas leoninas, que só favorecem um lado, a outra parte vai recorrer ao judiciário e vai falar, peraí, a legislação diz isso, tem isso daqui, essa cláusula só favorece esse lado. Não E aí você não vai ter resultados. Por isso a gente sempre diz o seguinte, a própria Conselho dos Tribunais, ou as ginásticas de jurisprudência nesse sentido. Você vai construir uma cláusula, ela tem que ser muito clara, bem fácil das pessoas entenderem, deixando muito claro para ambas as partes. Você, vendedor, se não entregar o imóvel, vai acontecer isso com você. Você, comprador, se não pagar, vai acontecer isso com você. Muito claro. Porque a grande maioria eu diria que a grande maioria dos problemas hoje é a segurança para o vendedor, porque nós estamos falando de uma venda de imóvel de terceiro. Foi para o cartório, fez isso, o cara já teve a posse, né? Ele já é mais a questão mesmo do não pagamento, né? É mais essa questão que preocupa. Mesmo você fazendo escritura no cartório, a tua preocupação, que nem eu te falei, a preocupação é do vendedor. Vendi o imóvel pronto já. Vendi o imóvel parcelado. O comprador não pagou. E agora? E agora você vai executar a tua cláusula resolutiva. Você tem total garantia com a cláusula resolutiva. Mesmo ela tendo registrado em cartório. E hoje em dia as pessoas não querem também ter conflito judicial. E como é que é possível e de que maneira evitar conflito judicial numa cláusula resolutiva para que acelere o processo? Isso é possível? Quando você vai construir um contrato de compra e venda de imóvel, se vai ter essa questão do parcelado, você vai ter que construir cláusulas bem delineadas, prevendo essa possibilidade de litígio das partes. Então, assim, o comprador não pagou. Como é que nós vamos resolver? Você, com base na lei, vai construir a cláusula resolutiva. E de forma muito clara, dizendo, se não fizer isto, o contrato está encerrado e eu vou te devolver isto. Se você construir um contrato com cláusulas muito transparentes, inclusive você tem que estabelecer prazos para a outra parte pagar, você tem que notificar a outra parte, você tem que demonstrar claramente para o judiciário que você deu todas as chances para o outro pagar. Aí você vai ter uma facilidade na resolução. Mas uma das coisas que a cláusula resolutiva pede é a possibilidade de uma mediação. Então, por exemplo, eu construo um contrato com você dizendo o seguinte, olha, se você não pagar, eu vou te dar um prazo, eu vou te notificar e vamos estabelecer uma mediação entre nós para ver a possibilidade desse pagamento. Como é que você pode pôr isso em dia? Então, você pode estabelecer isso no contrato, que vai facilitar a conclusão desse contrato. Porque quando você faz o contrato, o que você quer? O contrato é simples. Eu quero que ele se cumpra. Eu não quero desistir, eu quero que ele se cumpra. Claro. Eu quero comprar pago, você quer vender e quer receber. Se você estabelecer bem isso, você vai ter a menor possibilidade de conflito possível. Tem que ficar bem estabelecido dentro e prever essa possibilidade de mediação. E no caso, ela afeta a possibilidade, se caso a pessoa quiser, da revenda desse imóvel durante o período contratual? Afeta, né? A cláusula... E é possível fazer isso ou teria que mudar totalmente? Como é que funciona isso? A cláusula resolutiva ela vai impedir que o comprador, mesmo tendo feito a escritura e mesmo tendo registrado o imóvel no nome dele, que ele venda para um terceiro. Porque você falou lá, você tinha transferido tudo, eu também, só que a lei dizia que eu não podia passar para outro porque não tinha termo de quitação.
Então, Boa. o vendedor tem que dar o termo de quitação para baixar aquela cláusula. Entendi. Né? Então, assim, ela afeta, sim, a venda do imóvel, com toda certeza. Mas e se a gente quiser alterar isso? E se o vendedor permitir? Aí vocês vão reconstruir isso e vão informar lá no cartório que está sendo assim. Então, é possível trabalhar, mas ela traz uma grande... Na tua experiência, desculpe, traz uma grande... Ela traz uma grande segurança para o vendedor, né? Porque a maior parte é o vendedor. Eu estou vendendo, eu transfiro tudo, o cara vende... O comprador, eu acho que é o menos problemático, porque o comprador, ele, na minha percepção, pelo menos, né? Porque ele vai pegar todos os documentos normais de uma compra, ele vai ter a posse do imóvel ok, para ele eu acho que é mais fácil. Para o vendedor, que eu acho que é um pouco mais complicado. E na tua experiência, na tua vida profissional, você tem percebido muitos problemas ou geralmente não dá problema? Como é que você percebe isso? Quando eu sento para conversar, né? Então, de novo aquele exemplo, você quer comprar, eu quero vender. E a própria legislação fala isso, o próprio tribunal está falando isso. Quando as coisas são muito transparentes, Rosalvo, eu tô te vendendo. Tá. Mas se você não pagar, vai acontecer isso. Você está bem ciente? Tô. Rodrigo, eu tô comprando de você, mas se você não me entregar o imóvel, vai acontecer isso. Você está bem ciente disso? Tô. É muito difícil dar problema. Por quê? A cláusula resolutiva, inclusive, ela tem um poder de coerção sobre a pessoa para que ela cumpra a parte dela. Tá. Porque quando ela é estabelecida de forma muito clara e de acordo com a lei, aquele que descumpre, ele que vai ser prejudicado. Tá. Aquele que cumpre, ele vai ter o menor dos problemas possíveis. Então, ela, sim, ela é uma cláusula que auxilia, sim, muito na resolução dos conflitos. Só que ela tem que ser bem trabalhada. Tá. É isso, é isso, é isso. Aí a gente constrói um contrato, é isso. Bem, não é aquele contrato cheio de cláusula que o cara não entende e tá aquele termo jurídico difícil. Não. Entendi. São cláusulas, inclusive os tribunais pedem isso. As cláusulas têm que ser equilibradas e transparentes. Tá. E resolve um monte de problema. Em termos de jurisprudência, não sei se você já pesquisou isso ou não, normalmente, para que o cara que vendeu o imóvel, normalmente a grande maioria segue tranquilo? Ou você, por exemplo, quem teve que entrar na justiça, foi rápido, conseguiu resolver, pelo que você percebe? Quando o cara vende um imóvel e o comprador não paga, se ele segue as regras do judiciário e da legislação, é mais célere para ele receber sim. Se o cara não quer entregar a posse do imóvel, o judiciário vai entender o seguinte: o contrato está desfeito. O comprador tem o direito de ficar com o imóvel. Ele só vai estar recuperando o imóvel. O outro não vai mais ter o direito de ficar com o imóvel. Tá. Porque o contrato foi muito claro e tudo foi cumprido. Então, ou seja, o comprador vai perder. É o vendedor que teria direito de ficar com o imóvel. Exatamente. Né? Isso, tá. Exatamente. Boa, é aí onde eu queria chegar. Para que isso seja rápido, pelo que você falou, a cláusula tem que ser bem transparente. Tá, é isso. Entendi. Então, só para corrigir, quer dizer, o imóvel é do vendedor, o comprador não cumpriu, a justiça vai perceber e falar, não, o imóvel está garantido para o vendedor, exatamente. E agora a questão como é que tira essa pessoa e tal. Ainda que você tenha assinado escritura e transferido a propriedade para o comprador, tá? O imóvel é uma garantia. Sim, então o imóvel ficará com a garantia, porque a cláusula resolutiva está gravada na matrícula. Rosal, pensa você. Rodrigo, você está vendendo o teu apartamento? Tô. Vamos fazer a compra? Vamos. Aí você vai mandar para o cartório a documentação. O cartório vai lá. Pera aí. O Rodrigo está com uma cláusula resolutiva que não foi dada baixo aqui. Exatamente. O Rosal vai comprar esse imóvel? Não vai conseguir. Não vai. É isso aí. Não é nem conseguir. Você vai olhar aqui. Pera aí. Como é que o Rodrigo vai me vender isso aqui? Se eu comprar isso aqui, vai dar problema, porque o cara que gravou a cláusula resolutiva lá, ele tem preferências de crédito. Eu não vou comprar isso aqui. Agora, não impede todo o cuidado, porque vamos pensar que, poxa, como é cláusula resolutiva, eu sou o comprador, eu vou lá, não vejo a documentação desse imóvel, é de uma empresa, não vou pesquisar trabalhista, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele pode comprar na cláusula resolutiva, seja lá o que for, mas se esse imóvel, se tem uma trabalhista, se tem alguma coisa, ele tem que tomar os devidos cuidados e ver documentação do vendedor. Isso é normal. Isso. A cláusula resolutiva, são coisas diferentes. Estou comprando um imóvel, eu peço a matrícula. A matrícula vai estar lá registrada a cláusula resolutiva. Essa é uma coisa que impede o
comprador de passar isso para frente e prejudicar Tá. o vendedor. Certidões, quando você está comprando, é outra coisa. Eu vou tirar lá as certidões do imóvel para ver se tem dívida trabalhista, se tem dívida fiscal, se tem dívida disso ou daquilo. Exatamente. Aí são outras coisas. O cartório vai puxar todas essas certidões e vai dizer, Rosalvo, peraí, ó, tá esse apontamento, esse apontamento, esse apontamento. Isso está constando na matrícula do imóvel? Não necessariamente. Mas a cláusula resolutiva vai estar constando. Por quê? Você vai construir cláusula resolutiva em cima de escritura que vai ser registrada e que vai te garantir. Boa. Eu já vi cláusula, porque às vezes as pessoas, o corretor que está nos ouvindo, o dono da imobiliária que está nos ouvindo, ele entende, e é incrível isso, tá? Porque às vezes eu vou, por exemplo, se eu vou comprar um imóvel, já aconteceu isso como investimento, óbvio, eu tenho um laboratório de locação por temporada, então já aconteceu da compra de imóvel e o corretor não ter essa percepção. O corretor, ele pensar que beleza, cláusula resolutiva em 3 pagamentos, 4, quer dizer, mas eu já fiz compra e já vi compra de cláusula resolutiva de 5 anos. Que isso, eu entendo que seja normal, eu entendo que o corretor deveria estudar um pouco mais sobre a cláusula resolutiva, porque eu acho que é uma solução que ele tem de viabilização da compra e, obviamente, da venda do imóvel, né? O que acontece é o seguinte, a gente está vindo num processo de transformação. Então, as pessoas não compreendem o que é a cláusula resolutiva. E por isso elas acham que não é vantajoso. Mas quando você faz um contrato particular, a pessoa que está vendendo, vou fazer um contrato particular e só transfiro para o Rosalvo quando a gente terminar. Daí a gente vai no cartório e fazer. Você também está colocando cláusulas resolutivas nesse contrato. Exatamente. Então, como antigamente as pessoas pensavam, não vou transferir para eu não perder a propriedade se o comprador não me pagar, elas seguem nessa ideia de que não se deve fazer uma escritura com cláusula resolutiva. Porque ela não entende que a cláusula resolutiva é um benefício para ela. Ela pode fazer a escritura, ela pode transferir a propriedade, mas a cláusula resolutiva, muito bem construída por um profissional habilitado, vai te dar uma garantia enorme. Entendi. Você não vai ter problemas. Você vai ter, talvez, que judicializar alguma coisa ou outra, como você faria com um contrato particular de gaveta. Eu vendi para o Rosalvo, ele não me pagou, agora ele não sai do imóvel. Você não vai ter que entrar com uma ação para tirar o dinheiro? Vai. Sim. Com a cláusula resolutiva, vai te facilitar com a escritura e tudo. Então, esta ideia de não faço a escritura porque não foi quitado, é uma ideia antiga. Não que ela seja pior. Eu quero dizer assim, o direito ele vem evoluindo. E a cláusula resolutiva é uma evolução que as pessoas só não utilizam ou têm medo por desconhecimento. Porque na verdade ela protege ambos os lados, né? Ambos os lados. Porque o comprador também, se ele compra algo que só vai fazer a escritura depois e vir essa pessoa falecer e tiver herdeiros e tal, vai ter um pouco de dor de cabeça, né? Vai. Não necessariamente, porque hoje você tem, né, todas aquelas cláusulas que dizem se eu estou vendendo, se é válido contra herdeiros e tal. Mas você imagine, eu estou comprando do Rosalvo, faço escritura, registro, estou pagando parcelado, estou pagando certinho. O Rosalvo, porventura, acontece alguma coisa e deixa de existir. Agora, então, eu não tenho mais como cumprir. Imagine aquilo registrado na matrícula certinho. Boa. Se a família não quiser transferir, eu, com esse documento diante do judiciário, vou conseguir rapidamente fazer a transferência. Boa. Ou fazer a quitação, baixar, porque daí na cláusula resolutiva você vai construir lá. Terminei de pagar. Como é que eu baixo a cláusula resolutiva? Mediante o termo de quitação apresentado pelo comprador, pelo vendedor. Né? Então, paguei e aí o vendedor apresenta o termo de quitação. Mas o vendedor morreu. Então, eu também estabeleço lá termo de quitação ou apresentação junto ao cartório do comprovante de transferência da parcela final. Apresento todas as parcelas pagas do meu extrato bancário e faço o que o cartório vai dizer. A cláusula resolutiva diz termo de quitação ou comprovante de quitação. E pronto, eu faço a transferência. O cara morreu, não importa. Acaba resolvendo. Então, a cláusula resolutiva na escritura é a melhor coisa que existe. Rodrigo, e caso alguém queira conhecer um pouco mais do teu trabalho, queira até saber, tirar algumas dúvidas, tal, como que as pessoas podem contactar você? Podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, rgaadvocaciaimobiliaria@gmail.com. rgaadvocaciaimobiliaria@gmail.com.
tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser bater um papo, entra lá em contato com a gente gente vai auxiliar. Legal, maravilha. Show de bola. Eu acho que isso a você que está nos ouvindo, né? Quer dizer, hoje eu sempre digo o que o mercado, nós entendemos que o mercado reclama demais, né? Tipo, poxa, não estou vendendo porque o mercado está difícil. Eu sempre gosto de dizer que o mercado a gente não muda. Eu não consigo falar para o vento, para de soprar para lá e sopre para cá. Então eu também não consigo mudar o mercado, mas eu consigo me adaptar a esse mercado. E a cláusula resolutiva, ela é um processo de adaptação, ela é um processo onde é uma solução em momentos, por que não de crise, em momentos de dificuldade de aprovação de financiamento, depende muito do quanto o vendedor quer, do quanto o comprador quer e do quanto você, corretor, também transmite essa segurança, e como o Rodrigo colocou muito bem, da assessoria que você tem, nesse caso, a advocatícia, que vai te auxiliar. Mas show de bola. A você que está nos ouvindo, se você tiver algum assunto que você acha interessante, envia para nós no contato @rosalvobarreto.com.br. Muita gente tem mandado via e-mail, mas também você pode mandar para o @rosalvobarreto, que é no meu Instagram. Você pode mandar um direct ou sobre alguém que você gostaria de ver sendo entrevistado, ou algum assunto que você acha relevante para a sua imobiliária, para o seu processo de gestão, esse tipo de situação. Mais uma vez, obrigado por você nos acompanhar. Agradeço muito ao crescimento que a gente tem tido. No último ano, a gente cresceu muito conforme informações do Spotify. Isso nos deixa extremamente felizes. E volto a agradecer aí aos nossos patrocinadores, a Laís, a Quinto Cred, a Superlógica, que apoia o nosso projeto, que apoia o mercado imobiliário, e aguardo você no próximo episódio.